Olá amigos, olá amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí quase no final do mês de março, terceiro mês do ano, então as coisas se precipitam realmente muito rapidamente. Bom, está aqui comigo o Dr. Gustavo Bernardi, advogado consagrado aqui do Rio Grande do Sul também. E, Bernardo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio, como sempre. Agora já mais tranquilo, com um problema de saúde, tivesse problema no olho e tal, mas está tranquilo, né? Agora, graças a Deus. Que bom. Bom, Bernardo, tem um protocolo que foi apresentado lá no Senado, o projeto de lei 4 de 2025, e esse protocolo, ele altera as regras da sucessão. Em síntese, o que é isso aí? Bem, Silvio, o que ocorre, né? As pessoas acham que aquelas regras que elas estabelecem no matrimônio em vida valem para a morte. Então é o seguinte, o Silvio casou com comunhão, com separação total de bens, ele acha que a esposa dele não vai herdar, né? Que tu criou aquele bloqueio também para a morte. Mas não é verdade, né? As pessoas têm que entender que aquelas regras que elas estabelecem em vida, regime de comunhão total, regime de comunhão parcial, regime de separação total, elas só valem, Silvio, enquanto vivos. Elas valem para o divórcio, elas valem para o rompimento da relação matrimonial. Então, a regra sucessória no Brasil, ela vem de muitos anos. Ela vem do tempo em que o casamento no Brasil era indissolúvel. Então, trazia o cônjuge como um herdeiro necessário, obrigatório. Hoje, Silvio, essas coisas não são mais assim. Hoje as pessoas casam, descasam, iniciam relacionamentos, encerram relacionamentos e elas querem ter o direito de estabelecer como é que vai ser este relacionamento. Só que isto era falho, porque esta regra se estabelecia só em vida. No caso de morte, isso deixava de valer, ou seja, todas aquelas regras que tu estabelecia num contrato de não estável, num regime de bens, tu perdia no caso de falecimento. Então, se tu não queria que a tua companheira herdasse junto com os teus filhos, no caso de morte, ela herda. E há grandes, enormes discussões se a companheira é herdeira necessária, se ela é meieira ou se ela é herdeira e meieira. Então, discussões enormes. Como é que fica aí? O que é herdeira e meieira? Então, vamos lá. Herdeiro é tu receber o mesmo quinhão de todos os herdeiros. Então, eu faleço, tu é meu cônjuge e eu tenho 3 filhos. Tu vai receber 25 da herança, vai ser dividido por 4. Agora, se tu for considerada minha herdeira, meu herdeiro, tu vai receber metade do que eu tenho. E meus filhos vão dividir a outra metade. E se eles são 4, eles vão receber só 20% de 50%. Então eles vão receber 12,5% cada um. Vão receber muito menos do que a minha companheira. Então há casos em que o camarada casou lá nos 50, 60 anos, já tendo filhos de 20 e 30 anos, em que os filhos vão receber 1/10 do que vai receber a companheira. Então isso criou diversos atritos, diversas discussões, diversos litígios enormes, que nós já conversamos aqui, que fazem com que aqueles processos de inventário demorem 10, 20, 30 anos para terminar. O que esse projeto de lei número 4/2025 propõe, né? É importante que esse projeto é capitaneado pelo ministro Salomão, que é o ministro do STJ, né? Então é um processo com seriedade, que analisou todos os processos sucessórios do Brasil, ou muitos deles, né, para trazer uma nova regra sucessória. O que é essa nova regra sucessória? O companheiro, a companheira, deixa de ser um herdeiro necessário. Ele só vai ser herdeiro necessário se a pessoa que morreu deixou isso estabelecido em testamento, né? Os herdeiros necessários são os filhos, os descendentes e os ascendentes. Depois entra a companheira, então ela entra em 3º grau de herança. Tu quer mudar isso, Silvio? Tu gosta muito da tua companheira, tu vai deixar lá no testamento, de que ela tem direito a tais e tais e tais bens na minha morte.
todos podemos estabelecer uma regra sucessória de até 50% do nosso patrimônio. Metade do que a gente tem, a gente pode dar para qualquer um, independente de termos filhos ou termos companheiros. Isso é uma regra que está valendo. Ocorre que no Brasil são muito poucas as pessoas que fazem testamento, que entendem que um bom planejamento sucessório passa por um testamento, passa por tu criar uma holding, passa por tu criar uma estrutura que vai legar o teu patrimônio após a tua morte. Uma outra coisa importante, né, é que esse projeto traz algumas outras regras. Tu sabe que hoje tu só pode deserdar um herdeiro se esse herdeiro atentar contra a tua vida, ou te matar, ou tentar te matar. Mas há hoje outras questões: abandono efetivo, abandono estrutural, abandono financeiro, pessoas velhas que os filhos não visitam mais, não auxiliam mais financeiramente esses pais, abandonam de forma emocional esses pais. Este projeto traz com que esses tipos de abandono tenham um resultado, tenham uma consequência. Então, Silvio, é uma modernização do processo sucessório do Brasil, que é muito antigo e muito retrógrado. Para concluir, esse é um assunto importante, vamos tratar disso aí mais vezes. Por exemplo, se a pessoa em vida, ela doa todos os bens dela para uma associação, digamos, para uma entidade benemerente e tal. Hoje ela não pode doar 100%. Não pode mais fazer. Se ela tem herdeiros obrigatórios, necessários, a gente chama de herdeiros mandatários, ela só pode doar 50%. Esse é o limite que ela pode doar. Esse é o limite que ela pode dispor. A questão do direito de família hoje está cada vez mais, digamos assim, mais importante, né, na atividade das pessoas, das famílias e tal. Eu acho que o advogado da área de família, ele também, na verdade, é um conselheiro, né? Claro, o que acontece, Silvio, a sucessão, ela está muito ligada ao direito patrimonial, né? As pessoas acham que a sucessão é só direito de família. Não é. Se tu tem bens, tu tem que conjugar o teu interesse de legar, de deixar para alguém alguma coisa, junto com o direito patrimonial, né? Então, o que as pessoas pecam é não ter um planejamento para a morte. Todo mundo faz um casamento, uma união estável, estabelecendo o regime de bens. Mas esquece que tem que fazer isto também para o caso de morte, né? Então, o que falta no Brasil é a consciência das pessoas de que elas vão morrer. Porque as pessoas acham que não vão morrer nunca. Que elas vão ficar eternas. Bom, é um assunto importante, mas eu gostaria de rapidamente, 2 minutos, nós temos aí para a entrevista, Bernardo, sobre a questão desse grande consórcio urbano aí que vai trazer uma grande obra na área do Arroio Dilúvio em Porto Alegre. Sim, Silvio, sim. Para mim, tirando a Orla do Guaíba, é o maior projeto que nós temos na nossa cidade ultimamente, que é um consórcio público-privado que vai, cuja a ideia é despoluir o Arroio Dilúvio, mas ao mesmo tempo desenvolver as áreas contíguas ao Arroio Dilúvio, né? Que não é só a Avenida Ipiranga. Nós temos a Avenida Bento Gonçalves, nós temos outras avenidas internas que sofrem a influência do Arroio Dilúvio. Então esse consórcio procura fazer o que foi feito na Orla do Guaíba, trazendo as empresas privadas, evidentemente que concedendo melhores índices construtivos, para nada mais, nada menos, Silvio, do que 1.500 hectares de terra bruta. Ou seja, é uma enorme área que vai sofrer a influência desse planejamento, dessa proposta que é o consórcio urbano do Arroio Dilúvio, né? Para mim, a maior obra de Porto Alegre nos próximos anos. Tempos atrás, havia um projeto, naturalmente, envolvendo o Arroio Dilúvio, que era o de cobrir o Arroio Dilúvio, inclusive fazer lojas e tal ali em cima. Esse projeto não tem essa... Não tem, né? Só não vai ser coberto, né? A ideia, então, é ampliar as margens do arroio para desenvolvimento comercial, praças, platôs, lojas, né? Mas, ao mesmo tempo, permitir que a iniciativa privada construa ao longo da avenida, né, prédios comerciais, prédios residenciais que vão trazer o adensamento urbano para aquela região e, ao mesmo tempo, vai desenvolver a própria margem do Arroio Dilúvio. Se tu for observar, o nosso problema do Arroio Dilúvio é que ele não tem margem, né? Você não aproveita nada do Arroio Dilúvio. Então o consórcio pretende fazer isso. Que beleza, eu acho que esse realmente é um grande projeto, né? Porque vai
Ele vai implicar em obras em toda uma área extensa de Porto Alegre. Mais de 1.500 hectares. Se eu não me engano, Que 1.576 hectares. Nos próximos programas vamos conversar sobre isso, que realmente é uma obra que vai desperta já muita atenção e vai trazer muito desenvolvimento e uma nova configuração para o Arroio Dilúvio, que é uma coisa importante em Porto Alegre. Bernardo, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. É sempre muito bom receber aqui um empresário da categoria, da estirpe do Wesley Lacerda, lá de Recanto Maestro. Um dia nós vamos fazer um programa lá em Recanto Maestro, vamos mostrar para vocês a beleza daquele lugar e quão desenvolvido é, né? Ali realmente é uma semente de desenvolvimento que se desenvolve cada vez mais. Wesley, obrigado pela tua presença aqui. Silvio, mais uma vez um prazer compartilhar a bancada contigo, com a tua audiência. É uma alegria conversar com uma pessoa que puxa aquilo que a gente tem de melhor e traz à tona as coisas que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor. Nós aqui, né, o objetivo do programa, justamente a tua presença aqui é fundamental para isso, é um dos fatores que nos faz acreditar um pouco nesse país, né, tão desacreditado, quer dizer, que dá tanta desesperança, mas nós temos que ter esperança que vamos vencer e o Brasil ainda vai ser um grande país. Wesley, na semana passada, se não me engano, nos dias passados, o Elon Musk anunciou aí digamos, o enxugamento de $1 trilhão no orçamento americano. Isso mexeu com o mundo todo, tá, naturalmente, uma coisa dessas. E como é que tu fizeste uma postagem que deu muita repercussão? Qual é a tua avaliação a respeito disso? E o que isso tem feito disso no Brasil? Olha, Silvio, te agradeço pela pergunta. De fato, né, se a gente conecta um pouco os temas, a gente vai ver que quando o secretário especial para a eficiência de governo do Trump, o senhor Elon Musk, anuncia que vai cortar $1 trilhão do orçamento, aproximadamente $1 por dia, né? Ele quer reduzir, num orçamento de 7 trilhões dos Estados Unidos, ele quer reduzir 15%, no caso de 1 trilhão. Obviamente, ele está mexendo nos interesses. Esse dinheiro representava e defendia, afrontando o sistema, representava interesses estabilizados nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm muitos interesses além da sua própria fronteira, né? E o sistema se protege. E é exatamente essa passagem que eu trouxe para a gente discutir com os nossos ouvintes e os empreendedores brasileiros. O sistema se protege. Nos Estados Unidos tem uma grande agressão contra a Tesla. Começou pelos acionistas. A Tesla perdeu inicialmente 30 e poucos por cento do seu valor. Depois isso foi nas ruas, vandalizando carros da Tesla, desencorajando a população de adquirir veículos Tesla. E a Tesla perdeu quase 50%, perdeu 48% do seu valor. Perdeu mais de 700 milhões de dólares de valor. A empresa valia um pouco mais de um bi. Então, a gente vê o sistema se proteger, né? E qual é a escola que a gente tira disso, Silvio? Não é diferente com o Brasil. Nós estamos vivendo, nesse início de 2025, uma situação conturbada de política e de economia. E eu vejo muitos empresários descontentes, sem estímulo, com receio de investir. E isso é o pior que pode acontecer para o nosso país. Porque o dínamo do nosso país é o empreendedor. É ele que forma as pessoas, é ele que gera inovação, é ele que faz bem-estar social, é ele que paga o imposto. É esse motor que gera a nossa economia. Né? Então, se a gente começa nessa discussão, porque no Brasil está politicamente complexo, porque o STF, porque o ministro tal, porque a política do governo, porque essa sacanagem. Cara, nós já temos um problema cultural difícil, que é o Brasil reinicia só depois do carnaval, né? Você perdeu 2 meses do ano só na discussão de Bolsonaro, carnaval. Então, a minha posição intelectual é muito simples. É hora do empresário correr para dentro da casa do seu cliente, escutar o que o cliente quer, trazer isso de volta para a sua própria casa com as suas pessoas e não olhar mais o jornal, não olhar mais as notícias. Eu não estou propondo que a gente seja alienado, deslocado da situação do país. Eu estou propondo que a gente faça uma trégua e que a gente dedique o auge da nossa inteligência, da nossa capacidade, para produzir. Vamos fazer um simples raciocínio.
Se o empreendedor está forte, ele cresce quando tem oportunidade. Se ele está forte, ele se protege quando tem ameaça. Então, quando é um problema, a gente está forte no próprio negócio? Nunca. Então, sobretudo no momento atual, é hora de fortalecer as pessoas. É uma tecla que tu bate sempre. A formação de pessoas, qualificar as equipes, os gestores, os empregados. Esse é o momento que o Brasil está. Na verdade, né, eu concordo inteiramente com o que tu diz, mas aí tem uma questão aí que é importante contrapor, que é o seguinte, quer dizer, para colaborar. Nós temos os empresários, em todo o Brasil, em todas as cidades, em todos os estados, têm as suas entidades representativas. Politicamente, eles são representados por essas entidades. A elas cabe exatamente proteger o empresariado, fazer com que as políticas públicas sejam de acordo com os interesses dos empresários que criam a riqueza, que geram, que fazem com essa locomotiva andar no Brasil. Então, eu concordo com isso inteiramente contigo. O empresário em si, a pessoa física, ele como empreendedor, ele tem que focar no seu negócio. E essas entidades aqui, e eu não vejo aí que essas entidades representativas empresariais estejam atuando como deveriam. Bravo. Esse é o papel da entidade. Bravo, Silvio. Eu fui presidente da entidade de tecnologia, a CESP, no Rio Grande do Sul, no início dos anos 2000, 2001, 2002. E o papel da entidade é exatamente esse: proteger o empresário, falar as coisas que incomodam, trazer os assuntos duros para a mesa, fazer a crítica, porque ele faz de forma coletiva. Porque o receio do empresário é ter uma represária contra ele, ou a sua empresa, ou as suas pessoas. Então, tu trouxesse uma passagem... Há uma impessoalidade na atuação. Na entidade. Então, é uma passagem... E as nossas entidades são boas no Rio Grande do Sul. Né? Falamos Federação, falamos Fiergues, falamos da DVB. São entidades que protegem os seus associados. A FEComércio, e eu vou acabar esquecendo de entidades Farsul. Aqui, a própria CESP, a Farsul. Mas no Rio Grande do Sul nós temos essa posição. Então, a nossa visão é: foca para dentro, faz as tuas pessoas melhores, vende, garante a tua base de cliente, garante a tua inovação, a tua diferenciação. Não distrai disso um segundo. Um segundo. Né? E nós estamos agora nos encaminhando aqui para o final, tá? Nós temos um relógio aqui na regressiva, né? Para nos conter um pouco, né? Para nos conter, que a gente se empolga aqui. Né? E eu queria, com a tua permissão, né? Claro, sempre. Fazer uma chamada, porque no dia 29 agora de março, no final do mês, um sábado, eu vou fazer uma imersão exatamente sobre isso. Onde vai ser? Vai ser aqui em Porto Alegre, nós estamos definindo o local, deve ser no Flowwork, ali perto do Parcão, né? E na Independência, na Mostardeira, descida da Mostardeira. E onde a gente vai tratar exatamente disso. Cara, o empreendedor tem que estar atento 150% nesse momento. Porque tem uma outra passagem que eu posso trazer junto para nós, Silvio. Tu viu que 1 ano de uma nova administração política fez na Argentina? 1 ano. Bastou 1 ano. Eu acho que para nós vai demorar mais tempo para resolver o tanto de problemas que o nosso governo federal está trazendo. Mas com pouco estímulo, o empresário desenvolve, puxa e vai. Então, programas como esse teu aqui, que fazem esse alento no empreendedor, são fundamentais para dar esse foco. E também, assim, pessoas como tu, né? Que tem a ousadia, tem a clareza, tem o conhecimento necessário e o time, né, devido para trazer essas coisas. Que as pessoas precisam ter esse... Tu tens uma vertente católica muito séria. Eu vejo nas tuas postagens, nos teus trabalhos, recebo as tuas mensagens. Cristã, né? E está lá na Bíblia. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. Se a gente faz uma análise antropológica dessa frase, quem é César? É o sistema. É o sistema, é o Estado. É o Estado. Então, dá para o Estado o que é dele, para ele te deixar em paz, para fazer a tua alma, tu,
o divino que tu tens em ti Te fortalece. funcionar. Tu fortalece os Então, esquemas. entrega a César o que é de César para poder ter espaço de entregar a Deus o que é de Deus. Pois é, muito bom conversar contigo. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né, cara? E parabéns aí pelo trabalho que tu realiza também, porque eu acho importante isso. Cada um de nós contribuir com o seu conhecimento, com a sua ousadia, com a sua presença, né? Com a sua forma de dizer as coisas, para esclarecer as pessoas. Eu acho que no Brasil, um grande problema que nós temos é as pessoas terem esclarecimento político. Tem muita gente que não gosta de fazer política. Se tu não gosta de fazer política, tu vai ser governado por aquelas pessoas que não... Que gostam. Que gostam. E que nem sempre estão aliadas àquilo que é o teu pensamento, que é a tua forma de viver e que você quer para esse país. Obrigado, Wesley. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Bom. Até a próxima. Nem sempre a gente consegue tempo, né, espaço para trazer e a disponibilidade do convidado, o Carlos Biderman aqui. Biderman, obrigado pela tua presença. Sei que tu é um cara muito ocupado também, né? Não exagero. Claro, hoje tu não, a gente entende, somos gremistas e tal, né? A gente tá um pouco meio, né? Mas de qualquer maneira, postamos que o Grêmio agora, que não é campeão gaúcho esse ano, e o Grêmio sempre é campeão de alguma coisa no ano, seja então da Copa do Brasil, da Sul-Americana ou do Brasileiro. Alguma coisa vai ter que... O brasileiro me serve, isso. O brasileiro não serve. Qualquer um também, deles né? me serve, mas o brasileiro... Para mim serve os três também, né? Os três também dá, né? Bom, já que nós começamos com o futebol, né, cara, que tu achou aí o Grêmio tá na Sul-Americana, dos parceiros do Grêmio, né, nesse empreendimento que o Grêmio vai começar agora em abril? Eu acho que, enfim, Sul-Americana normalmente é um nível um pouco mais baixo dos competidores e o Grêmio tem uma chave, não vou dizer que é fácil, não existe fácil, né? Mas na Sul-Americana tem vários campeões da Copa da Libertadores da América, inclusive o Grêmio. Exatamente. Então é uma chave difícil, mas é passável. Então acho que o Grêmio a dificuldade está muito mais no Grêmio propriamente dito, porque o Grêmio nunca levou a sério o Sul-Americano. Então essa é a verdade. Então eu espero que esse ano o Grêmio leve a sério, não como prioridade, mas como importância que deve, não poupe jogadores. Eu sei que tem vamos dizer assim, muitos jogos acumulados nos próximos dias, acho que são 60 e poucos, 19 jogos, 60 e poucos dias que eu vi hoje, mas acho que o Grêmio tem que realmente levar a sério essa competição, encarar com vontade de ganhar. Eu acho que é um título que o Grêmio não tem. Seria importante ser campeão da Sul-Americana e, evidentemente, que não é tão complexo ser campeão da Sul-Americana como é ser campeão da Libertadores. Então, já foi 3 vezes campeão da Libertadores, por que não ser campeão da Sul-Americana também? Então, acho que é um título importante. É um título que falta para o Grêmio, né? É um título que falta, então, que merece seriedade e levar efetivamente essa competição. Se o Grêmio ganhar a Sul-Americana, esse vai ser o Grêmio, se esse ser o campeão de tudo. Porque tem outro time aí que diz que é campeão de tudo, mas não é. Mas não foi da segundona. Quer dizer, é. O cara não foi da segundona, então não exatamente. Então é isso. Eu acho que essa é a minha expectativa, que o Grêmio efetivamente é difícil. É normal que se dê prioridade para a Copa do Brasil ou até para o brasileiro em relação à Sul-Americana. Até se houver alguma dificuldade no brasileiro, é natural que isso aconteça. Mas eu acho que é uma competição que é ganhável pela condição do Grêmio atual. Perfeito. Bom, a economia, como é que está, cara? Nós sabemos aí que nós temos um governo desastroso e desastrado, né? E cada medida que o governo toma aí, as coisas vão piorando. Mas, de qualquer maneira, o Brasil, eu conversei agora há pouco com o Wesley Lacerda, um grande empresário, e ele colocou uma questão, colocou uma questão importante. O Brasil, independente da política, ainda consegue ter uma solidez grande do ponto de vista empresarial, quer dizer, os empresários, a atividade econômica do Brasil se mantém. Mas tem um limite para isso também, né? Silvio, acho que tu coloca muito bem. Acho que as questões relacionadas à economia brasileira são muito o ambiente institucional de segurança jurídica, segurança institucional, respeito à Constituição, respeito às leis, ele está comprometido. Essa reforma tributária que está entrando em vigor agora em 26, ela para mim é muito ruim, porque o objetivo era nobre. Ou seja, os objetivos sempre são nobres, aparentemente, né? Ou seja, simplificar, reduzir complexidade, simplificação. E essa reforma tributária não vai conseguir. Eu digo, não vai conseguir, porque apesar dela aparentemente ser simplificadora, naquilo que vai acontecer nas legislações subsequentes, ajustes,
para cá e para lá, mexidas aqui e ali, vai torná-la tão complexa ou mais complexa que a atual. Além disso, ela tem um modelo de convivência dos dois sistemas que é longo, são 8 anos, se não me engano. Então tem um modelo de convivência que tem a complexidade atual com a complexidade do novo durante 8 anos. E se chegar no fim dos 8 anos, provavelmente a complexidade vai ser igual ou maior que a atual. E, além disso, tem um aumento de carga tributária fantástico nesse processo, ou seja, 27%, 28% de IVA. Não tem país do mundo que tenha essa carga tributária. Isso é inaceitável, isso é inexequível, isso é um absurdo que nós estamos aceitando pagar esse tipo de conta. E a conta sempre é o inverso, né? Ou seja, o que o governo precisa de arrecadação e aí inverte o jogo, ou seja, não é o que as empresas podem pagar, o que as pessoas podem pagar, mas sim ao contrário, a conta, né? O que eu preciso gastar, como se eu tivesse orçamento, eu preciso, sei lá, 50 mil reais para viver. Então, tá, vou cobrar dos meus clientes 50 mil reais. Vão te pagar 50 mil reais? Acho que não vão, mas o Estado usa a força, usa a sua capacidade coercitiva, a força de polícia para te cobrar aquilo que ele acha que gasta, e aí o gasto é livre, solto e leve, ninguém segura, né? Então, essa irresponsabilidade fiscal, que é maior nesse governo, mas que é de todos os governos brasileiros foram irresponsáveis. Talvez o Bolsonaro tenha conseguido algum avanço Paulo Guedes, nessa área da responsabilidade fiscal, efetivamente diminuir o gasto público, houveram algumas privatizações importantes, mas fora isso, todos os outros são irresponsáveis e nós estamos pagando a conta. E cada vez essa conta aumenta. Então isso sufoca as empresas, sufoca os indivíduos, tira a competitividade. Isso é o que eu estou dizendo aqui, é o óbvio, né? Então, claro que o empresário brasileiro, ele é resiliente, ele é forte, ele acredita, porque se ele não acreditar, ele não faz. Então, por sorte, os brasileiros têm uma vocação empreendedora, uma vocação de negócio importante. Agora, o que se vê é que são pouquíssimas empresas, quase nenhuma abrindo capital nos últimos anos, pouquíssimas empresas fazendo oferta de ações e pouquíssimas empresas, pouquíssimos investidores vindo para o Brasil investir. Ou seja, o Brasil está realmente estagnado naquilo que se refere à economia e à evolução dos negócios. Ou seja, preserva aqueles que estão no negócio, que eles não querem sair, e se tivesse a oportunidade de sair, talvez vendessem, mas não tem comprador hoje. Então, é um ambiente muito complexo. Então, vamos tocando assim, do jeito que dá. E então, todos esses efeitos que eu estou falando, ou seja, não vou dizer nem fuga, né, porque não vem investidores, não existe mercado de capitais crescente, ou seja, não existe abertura de capital, não existe lançamento de ações mesmo nas empresas hoje existentes. Então, a economia que poderia ser muito mais pujante fica estagnada, isso fica parado, e esse efeito todo que eu estou falando, que não acontece, não é perceptível, não se vê, não se enxerga. Então, é o que nós temos, né? Então, vamos seguindo. As empresas, algumas ganham dinheiro, o mercado sempre, enfim, consegue encontrar nichos de mercado interessantes, o brasileiro consome razoavelmente, apesar do presidente dizer para não consumir. Então, vai se levando desse jeito como dá, né? Infelizmente, longe do potencial que poderia ser atingido. Na verdade, o presidente ele pede para a pessoa não consumir, mas, na verdade, quem impede o consumo é ele, exatamente a política econômica dele. Né? Exatamente. Carlos, nós tivemos aí a semana passada também o aumento da taxa Selic, né? Que desde 2016 não estava tão alta como é agora. Nós sabemos, né? Como economista, a gente sabe que o juro é uma consequência do que está acontecendo na economia. Quer dizer, e tem muita gente que passa que agora o pessoal fazendo passeata e manifestação em frente às agências do Banco Central, como se o Banco Central fosse... Quem está segurando ainda a economia é exatamente esse tipo de procedimento do Banco Central. É exatamente o contrário. A taxa de juros é um efeito para realmente segurar a inflação. Quer dizer, poxa, aqueles que viveram, acho que já foi em 94 o Plano Real, né? Todos aqueles que viveram... Em junho de 94. Todos aqueles que viveram o que foi a inflação no Brasil, que acabou, felizmente, lá em junho de 94, quantas tentativas houveram de acabar com a inflação no Brasil, sabe o dano que isso causa para a sociedade como um todo, especialmente para a população mais pobre, que não tem como se proteger da inflação. Então, a tarefa do Banco Central, dessa taxa de juros, é justamente evitar o risco inflacionário, que é muito alto. E inflação, como se sabe, não é aumento generalizado de preço, é consequência. A inflação é a expansão monetária desenfreada que o governo faz em função das circunstâncias que lhe cabem. Ou seja, ele gasta, a arrecadação tributária nunca é suficiente, então ele emite moeda, e a emissão de moeda gera inflação. Então esse é o Banco Central, felizmente, tem sido muito responsável na criação desses antídotos para evitar a inflação. E mesmo com o presidente sendo indicado pelo governo, que tinha, digamos assim, a imaginação de que o cara pudesse fazer aquilo que o governo quer. Como não era indicado por ele, ele criticava. Agora que foi indicado por ele, ele parou de criticar. Então vem a nossa querida Gleisi criticar o
o Banco Central. Mas o Banco Central é justamente aquele freio ao ímpeto, vamos dizer assim, inflacionário que está na mão do governo. Então é isso, né, Silvio? Não tem muita alternativa. E, enfim, e a gente vê que, vamos dizer assim, a questão de poupança, que no Brasil seria fundamental, mesmo com essa taxa de juros muito alta, quer dizer, poupança é igual a investimento, a gente aprende na primeira aula de economia, ou seja, não havendo poupança, não há investimento. Não havendo investimento, não há crescimento econômico, não há geração de emprego, não há geração de resultados e assim por diante. Então, e mesmo com essa taxa de juros, a poupança é muito baixa no Brasil. Então, por aí se vê o efeito danoso que tem toda essa política econômica, política monetária do governo federal. Bom, para concluir assim, nós temos aí, na visão, digamos, de médio prazo, pode considerar médio prazo, eleições em 2026, no ano que vem. Será que nós vamos ter uma guinada mais para o razoável, para o racional, ou vamos continuar pedalando numa situação que nos levará para o fundo do poço mais do que nós já estamos? Eu acho que nós temos talvez uma oportunidade de ouro, né? Se houver uma bala de prata, é essa eleição de 2026, que dá a condição da gente mudar as coisas no Brasil e especialmente restaurar a democracia que hoje não existe no Brasil, né? Então, se houver um Congresso, especialmente um Senado mais forte, mais disposto, enfim, a enfrentar essas questões que hoje impedem a democracia de existir no Brasil, a chance é única. Agora, te confesso que eu não tenho muita esperança que isso venha acontecer, porque o aparelho do Estado, o aparelhamento do Estado, no seu sentido mais amplo possível, está feito, né? E isso certamente vai criar resistências muito fortes para que aconteça uma virada de jogo em 2026. Então, e aí todos os artifícios são usados para evitar que isso venha acontecer, essa virada de jogo, porque esse aparelhamento do Estado, ele envolve, vamos dizer assim, forças políticas importantes, especialmente no judiciário, e que são os poderes que têm realmente a força no Brasil. Se só uma condição desse tipo poderia mudar. Então eles vão resistir usando as armas que têm, as armas que não poderiam usar, mas que usam, para impedir que isso venha acontecer. Lamentavelmente o Brasil ainda continua sendo o país do futuro, e com esse pessoal que está aí, nós não temos futuro. Carlos, obrigado pela tua presença, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, senhor. Obrigado. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento sempre traz questões relacionadas com a economia. E nada melhor do que falar com alguém que entende de imposto de renda na época que nós estamos aí de declaração de imposto de renda. Giovanni D'Agostinho, obrigado pela sua presença aqui. O senhor está muito elegante. Parabéns pelo time campeão gaúcho, né, depois de 8 anos, merecidamente. Não, muito feliz com o Colorado, né? Acho que era uma obrigação ganhar esse campeonato, porque nós não poderíamos deixar o nosso rival ser octacampeão. Octa só tem um. Tá certo, é verdade. Bom, o imposto de renda, quais são as principais recomendações que um especialista está trazendo? Então, a declaração do imposto de renda, anualmente, né, as pessoas entregam, as pessoas físicas, né, começou já o prazo, né, de entrega da declaração. Começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, né. Eu sugiro, né, que os contribuintes, né, que os empresários que precisam entregar a declaração, o façam a partir do dia 1º de abril. Por quê? Porque a Receita Federal, ela divulgou que a declaração pré-preenchida, o aplicativo, né, da declaração pré-preenchida começa a funcionar a partir do dia 1º de abril. E na declaração pré-preenchida, então, reduz drasticamente a possibilidade da declaração cair na malha fina. Não é? Mas quem quiser entregar antes, né, o prazo de entrega já começou, né? Corre o risco, né? É que quem entrega antes, em tese, entra antes na fila da restituição, né? Então recebe antes o valor da restituição. Tem uma vantagem, mas um risco, né? Então, para quem for entregar antes do dia 1º de abril ou não utilizar a declaração pré-preenchida, eu sugiro criar a conta GovBR, quem porventura não tenha, né? E acessar o ECAC da Receita Federal e fazer as aferições, né, ali no meu imposto de renda, né, faz as aferições periódicas para verificar se a declaração caiu na malha fina ou não. Se porventura caiu na malha fina, retifica a declaração, corrige o que tiver errado, né? Agora, se está certa a declaração e caiu na malha fina, o jeito é esperar a intimação, né, para prestar os esclarecimentos ou se antecipar a esse movimento do fisco,
Só que aí a partir de 2025 é que a pessoa espontaneamente, então, consegue prestar os esclarecimentos para a liberação da malha fina. Quais são as principais alterações desse imposto de renda em relação aos demais? Então, quem é obrigado a entregar o imposto de renda? Né? Quem recebeu rendimentos tributados a partir de 33.888, né? Quem recebeu rendimentos isentos a partir de 200 mil no ano, né? Quem realizou operações em bolsa de valores, né? Quem teve a posse ou propriedade ali na pasta de bens e direitos a partir de 800 mil reais, então essas pessoas são obrigadas a entregar a declaração, né? Dentre outros, né? Mas basicamente são esses os itens que tornam a pessoa obrigada a apresentar a declaração do ajuste anual. Né? Eu venho aqui trazer uma dica, né, para os telespectadores, no que toca à parte de valoração dos bens imóveis. Né? Por que eu dou essa dica? Porque os bens imóveis, quando a pessoa vende os bens imóveis, normalmente elas estão sujeitas ao ganho de capital. Não é? O que é o ganho de capital? É a diferença entre o custo de aquisição, o custo de compra e o valor da venda. Então, se a pessoa teve lucro, né, no resultado dessa subtração, sobre o lucro incide lá 15% do imposto de renda sobre o ganho de capital. E como fazer para aumentar o custo de compra do bem? Então é importante que o contribuinte agregue ao valor do bem determinados gastos que teve durante o ano, porque muitas vezes isso passa batido, né? E eu alerto, né, dessa possibilidade para amanhã depois, quando vender o bem, não pagar mais imposto de renda do que o devido. Então, se a pessoa, durante o ano, gastou com imóvel, gastos com construção, ampliação e reforma, né? Esses gastos aí é bom planilhar, né? Ter os documentos, né? Ter os documentos e agregar no valor do custo de aquisição, lá na pasta de bens e direitos. Também gastos com pequenas obras, como pintura, reparos de azulejo, encanamentos, pisos, paredes, não é? Eventualmente gastos com demolições, não é? Se porventura a pessoa comprou o bem, né, e pagou o imposto de transmissão, esse imposto de transmissão, o ITBI, também é possível agregar no custo de aquisição, não é? Se a pessoa financiou o imóvel, todos dentro do valor da parcela do financiamento tem os juros embutidos, né? Então soma os juros e os encargos, né, embutidos no valor da prestação, também acrescenta no valor do custo de aquisição, né? E os gastos com escritura pública, enfim, esses gastos acessórios para que a pessoa detenha a propriedade plena do bem, também pode ser agregado ao custo de aquisição, né? Então, isso é uma medida importante para quando for vender o bem, pagar menos imposto de renda sobre ganho de capital. Ô, Giovanni, foi uma grande aula, né? Tenho certeza que você, telespectador, que está, inclusive, interessado nisso aí, certamente teve esse esclarecimento necessário e fundamental para fazer uma boa declaração e não se incomodar lá adiante. Eu acho importante esses prazos aí foram destacados pelo Giovanni D'Agostin, porque ele é um especialista, sabe das coisas e sabe, de repente, muitas coisas que podem ajudar você não cair em armadilhas que muitas vezes até estão escondidas nessas questões. Obrigado, Giovanni. Até a próxima. Obrigado. E ao longo aí desses programas, né, até a data de entrega, eu venho aqui pincelar algumas curiosidades sobre o imposto de renda que pode ser útil para o telespectador. Um grande abraço, obrigado. Um grande abraço. Muito bem, um espaço muito aguardado aqui no Economia e Desenvolvimento é o que nós denominamos de Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço nós estamos, claro, nos referindo ao professor Salésio D'Agostin. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Né? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo título do Internacional Colorado, como tu é, merecedor. O Inter foi o melhor time do Rio Grande do Sul e merece ser campeão gaúcho. Salésio, aqui ó, tem aliás, esse teu espaço é o que é dá mais repercussão no Brasil inteiro. Por exemplo, o Luiz Augusto Barbieri, lá de São Luís do Maranhão, bela cidade, eu adoro São Luís, ele diz o seguinte: professor Salésio D'Agostin, temos observado que o Conselho Federal de Contabilidade, sempre o Conselho de Contabilidade, tem se preocupado nos últimos anos
em normatizar assuntos que não estão focados nas necessidades dos contadores brasileiros. O Conselho Federal de Contabilidade está muito preocupado em transformar as normas brasileiras em normas internacionais de contabilidade. E agora querem dar legalidade à comercialização de créditos de carbono. Querem incorporar no patrimônio as mudanças climáticas, os problemas do meio ambiente, o social, a governança, inclusive aprovaram normas sobre sustentabilidade. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desses assuntos? É função do contador se preocupar com o meio ambiente, com o social e com a governança? Pergunta o Luiz Augusto. O crédito de carbono pode ser incorporado ao patrimônio das pessoas? E aí? Daí. Cheio de rolo, né? Luiz, você sabe qual é a função do contador, não é isso? O contador ele tem por função proteger o patrimônio das pessoas jurídicas, não é isso? Seja ela focando no econômico ou no social, tudo isso para que elas prosperem. Não é isso? Então, essa é a função do contador. O contador estuda o patrimônio para proteger os agentes econômicos e sociais para eles prosperarem. É por isso que diz que a contabilidade é a ciência da riqueza. Olha, então, você sabe que nós temos aqui, estamos tendo no Brasil, em torno de 21 milhões de pessoas jurídicas. 21 milhões de pessoas jurídicas. E dessas, 19,5 milhões são de micros e pequenas empresas. Então, verifique que existe um universo muito grande para que esses agentes prosperem, não é isso? E em razão disso, lá em 1945, o Estado criou o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, com objetivos. Quais são esses objetivos? Olha, fiscalizar o exercício da profissão contábil. Fiscalizar para quê? Fiscalizar para proteger quem gera emprego e renda, ok? Para que não haja especulação, para que esses resultados, para que a maneira como esses agentes, devem prosperar não sejam manipulados, porque tudo isso envolve o que? Envolvendo riqueza, a riqueza não pode ser manipulada, a riqueza tem que ser justa, tem que ser certa, não é isso? Então, para isso, o Estado criou, então, o Conselho de Contabilidade e instituiu a esse órgão algumas atribuições. Então, a principal atribuição é fiscalizar o exercício da profissão contábil. Para fiscalizar o exercício da profissão contábil, o Estado determinou que esse órgão tem que habilitar os profissionais. Depois, ele tem que criar, isso aqui, habilitar os profissionais, está lá no artigo 12 do Decreto-Lei 92/95, né? Depois disse que o Conselho de Contabilidade tem por obrigação criar um sistema de controles para saber quem são os responsáveis pelo patrimônio desses agentes, os responsáveis pela contabilidade desses agentes. Isso está lá no artigo 15 do 92/95. Diz que também cabe ao Conselho de Contabilidade dirimir as dúvidas acerca das atividades contábeis quando o profissional tiver dúvidas, não é isso? Então, lá no artigo 36, e depois agora, através da lei agora de 2002, e incluiu mais o quê? Para que o Conselho regule os princípios contábeis, regule o exame de suficiência, regule o cadastro de qualificação profissional e o programa de educação continuada. E, além disso, também que edite normas brasileiras, normas brasileiras de natureza técnica e profissional. Agora, pensa comigo. Examine o que o Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com as suas atribuições legais, faz. Fiscaliza o exercício da profissão? Muito mal, ok? Se você verificar os departamentos de contabilidade, esses agentes econômicos ou agentes sociais, vocês vão verificar que a maioria dos profissionais que trabalham nesses departamentos contábeis não são profissionais habilitados, ok? E por que não são? Porque não são fiscalizados, ok? Muito bem. Depois,
Criou o controle profissional para saber quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas? Não, não criou. Até hoje não se sabe quem é o contador responsável pelas pessoas jurídicas que diariamente, que mensalmente, que anualmente divulgam as demonstrações contábeis. Qualquer problema que acontece nesses agentes, eles não sabem quem são os responsáveis, porque não criou o controle profissional, ou seja, não cumpre aquilo que a lei estabelece. Redimir dúvidas, dirimir dúvidas. O Conselho Federal faz isso com os profissionais, coitados. Eles, quando têm dúvidas, eles sequer mandam para o Conselho de Contabilidade, porque o Conselho de Contabilidade nem sabe que isso existe. Regular é explicar de acordo com a lei, é definir de acordo com a lei, aqueles nossos princípios contábeis, o cadastro, a educação continuada, e edita normas brasileiras de contabilidade. Ele edita normas brasileiras de contabilidade, ele editou normas brasileiras de contabilidade até o ano 2000. Ok? Pelo contrário, hoje eles revogaram todas as normas brasileiras de contabilidade e incluíram em seu lugar as normas internacionais de contabilidade. Não é isso? Isso aí, então, é coisa que não tem explicação. Nós, no Brasil, hoje, temos 530 mil profissionais e mais 97 mil organizações contábeis. Todas elas desprotegidas, todas essas aí esperando uma ação enérgica do Conselho Federal de Contabilidade. E eles fazem isso? Não. O que é que eles fazem? Se preocupam, como tu diz, com coisas que é questionável se isso é função do contador. Veja, querer se preocupar com o meio ambiente, com o social, com as governanças, querer criar crédito de carbono para ser vendido, para ser manipulado, são coisas que não têm explicação. A partir do ano 2000, tá? Quem coordenava, quem executava os congressos brasileiros de contabilidade eram os sindicatos. A partir de 2000 passou a ser o Conselho Federal. Conclusão, transformou os congressos brasileiros de contabilidade em encontros sociais. Tá? Transformou isso, tá? em algo que não tem serventia para a profissão, muito pouco. Claro que é importante, porque nós vamos lá, encontramos os nossos amigos, batemos papo, recordamos o passado, aquela coisa toda, mas tecnicamente não serve absolutamente para nada. É simplesmente encontro para vender algo que é inaplicável, que não serve a esses 530 mil profissionais. Serve para quem? Para um grupo de 150 organizações que estão cadastradas na CVM. E o Conselho Federal de Contabilidade se transformou num órgão de apoio às sociedades de capital aberto, que representa hoje no Brasil em torno de 450 pessoas jurídicas. Então, verifica que ele está a serviço de uma minoria. E isso, evidentemente, que está tudo errado. Nós temos o que mudar. E como é que nós vamos mudar isso? Mudando a forma de eleger os conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade. O Estado, cada Estado tem que se eleger o seu representante. Eleição direta através do voto pessoal. Aí nós vamos começar a acabar com isso que está aí, porque hoje o Conselho Federal de Contabilidade não está a serviço dos profissionais contábeis. Está a serviço de um grupo minoritário para que manipule as informações contábeis para distribuir dividendos indevidos. Não é isso? Mas vamos à tua pergunta, que ela é muito importante. Aonde você diz: o que o senhor tem a nos dizer sobre esses assuntos? É função do contador se preocupar com o meio ambiente e com o social? Mas é evidente que não. Quem tem que se preocupar com o meio ambiente, quem tem que se preocupar com o social, quem tem que se preocupar com crédito de carbono, com gases tóxicos, não tóxicos, é o Estado. O Estado é que tem que estabelecer mecanismo de controle. É o Estado é que tem que dizer o que é que as pessoas jurídicas têm que fazer. Não é o contador que tem que se preocupar com isso, não. Entende? Agora, e a governança? Bom, a governança, evidentemente, que também faz parte, porque o contador qualificado, ele verifica se as normas instituídas, se os controles instituídos estão certos ou não. Então,
É isso, acaba sendo dessa maneira, tá bem? Então, Luiz, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa não está certa. Tá? O Conselho Federal de Contabilidade está a serviço das multinacionais, tá isso? Para manipular informações, e tudo isso que está sendo implantado, com todo respeito, é para manipular resultado e distribuir lucro fácil para o mundo. Professor Salésio, concordo inteiramente como economista, parabéns pelas posições que eu tenho tomado, não só agora, mas ao longo do tempo, né? Muito coerentes e racionais e em favor dos profissionais. Um grande abraço. Um grande abraço e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, vamos conversar com um camarada que é lá de Camaquã, mas que vive há muito tempo em Porto Alegre e conhece não só os encantos históricos da Rua da Praia, né? Aquelas desfiles e tal de moda da Rua da Praia, quem é que não sabe a Rua da Praia das noites encantadoras das décadas passadas, mas também conhece muito bem a cidade de Porto Alegre, né, Gilmar? É verdade, Silvio. Prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento, né? E dizer que realmente eu tenho dupla nacionalidade, eu sou camaquense e porto-alegrense, né? Na verdade, em tempo, né, de convivência e de vivência, eu sou mais porto-alegrense, eu estou em Porto Alegre desde 1971. Então, muito mais tempo do que meus tempos de Camaquã. Eu vi 4 antes de 4 anos, somos contemporâneos. Mas a gente, bem lembrado, Silvio, assim, em comparação da Porto Alegre, quando nós viemos para cá, com a Porto Alegre de hoje. A Porto Alegre, quando nós viemos para cá, era uma Porto Alegre totalmente diferente. E as pessoas jovens até nem se dão conta, que não conhecem, nem imaginam o que era passear na Rua da Praia na década de 70. A saída dos cinemas. Saída dos 4 cinemas que tinha na Rua da Praia, mais o Vitória, mais o São João, mas enfim, né, a Avenida e tal. E o que acontece naquela época? A gente tinha mais limpeza, não tinha moradores de rua, nós não tínhamos assaltos e nós tínhamos as vitrines da Rua da Praia, adjacências, todas abertas, todas expostas, iluminadas, e a gente ficava ali apreciando o que comprar no dia seguinte. O Kirk, na esquina da Doutor Flores, com a Rua da Praia, era uma loja que eu gostava de ir, e todos os demais ali, estabelecimentos, né, de lazer, a Pastelaria Bruxa, enfim, né? E as famílias iam passear, ali, né? As famílias iam passear na noite, né? E a gente ia para lá, né? Jovem, adolescente e olhar as gurias, né? Esse tempo de Porto Alegre passou, né? Porto Alegre cresceu, se desenvolveu hoje uma grande metrópole e tem os seus problemas. Nós caminhamos muito por Porto Alegre e a gente fica sentido, né? Porque Porto Alegre hoje está um pouco abandonada, as calçadas estão mal cuidadas e tal. Tens observado também isso? Muito, Silvio, muito. Por isso até a introdução que eu fiz foi comparativa, porque a Porto Alegre de hoje é uma Porto Alegre que deixa muito a desejar. Olha a reforma que foi feita, o gasto que foi feito no centro da cidade, para colocar aquelas lajotas, né? Eu diria o seguinte, Silvio Lopes, esse pessoal tem que ir aonde? Tem que ir lá em Machu Picchu para ver como é que coloca pedras justapostas, sem desnível, sem fendas, né? Para aprender. Porque, vamos lá, haja fiscalização. Não houve fiscalização, né, da Prefeitura Municipal nessa obra, porque as pedras que foram ali colocadas, elas estão desniveladas, elas não estão alinhadas e está cheio de buracos. Cadê o piso podotátil? Cadê a acessibilidade? Né? Então, juntando isso com outros problemas que nós temos, os alagamentos, a questão do lixo. Por exemplo, o lixo de Porto Alegre. Agora tem novos containers. Mas, puxa vida, o lixo de Porto Alegre, Silvio Lopes, ele vai para um centro de triagem lá na Lomba do Pinheiro. Lá da Lomba do Pinheiro ele sai, percorre 105 quilômetros pela BR-290 para ir lá em Minas do Leão, para ser depositado num terreno que é privativo, que degrada, que tem um custo enorme de transporte. Né? E por que Porto Alegre não pensa numa usina, né, de lixo? Né, essas usinas, hoje tem muitos municípios do Brasil, tem usinas que não deixam resíduo, não degradam o ambiente, é muito mais barato do que esse transporte maluco que acontece com os caminhões. Outro detalhe que Porto Alegre está devendo também muito para a população, e não é de hoje, a poda das árvores, Silvio Lopes. A poda das árvores, só se fala em ter árvores, mas manutenção não se fala. Então, poda das árvores, por exemplo, nos semáforos, tem problemas de trânsito, tem problema de acidentes, porque as sinaleiras
Muitas delas Ficam estão encobertas, encobertas por árvores. Outro detalhe, falta luz. Por quê? Porque quando há um temporal, a companhia, a primeira coisa que faz, desliga a rede elétrica. Por quê? Porque num temporal, os galhos estão ali junto no meio dos fios, fazem os fios se encostar, tem problema, estoura transformador, dá curto-circuito, etc. e tal, né? Alagamentos. Ainda a Porto Alegre está devendo ainda em questão dos alagamentos. Tá? Questão de infraestrutura, né? Infraestrutura, né? Moradores de rua, o que Porto Alegre está fazendo? Parece que estamos aumentando o número de pessoas em situação de rua. Isso é problema do município. Então, a gente está aqui, justamente, prefeito Melo, eu sempre fui teu eleitor, fiz campanha para ti. Somos. Mas tem que olhar melhor para esses detalhes, que isso aí está degradando muito a cidade, Silvio. Na verdade, eu sou lá de Uruguaiana, vim em 67 para cá, e a gente ama Porto Alegre. Porto Alegre já esteve muito melhor. E é uma questão de cuidado, né, Mário? A questão é falta de cuidado, um pouco de interesse, de responsabilidade de manter a cidade limpa. Eu acho assim, a questão do cuidado, não é? Principalmente dos órgãos fiscalizadores, porque quando a gente fala em calçadas, por exemplo, e as calçadas de Porto Alegre estão muito degradadas, eu imagino as pessoas que têm problema de locomoção, as pessoas que precisam, né, de andar numa cadeira de rodas. Olha, eu já vi muitos casais, inclusive ali no bairro Menino Deus, onde eu moro, casais que caíram na rua porque Exato, calçada, um desnível, um buraco. Aí tá, tudo bem, a calçada é de competência, de responsabilidade do proprietário. Bom, então faltam duas coisas ao município. A primeira, fiscalização junto ao proprietário para que ele conserte a sua calçada. E a segunda, as calçadas do próprio município. As calçadas, pega ali na Santa Casa, por exemplo, Praça Dom Feliciano, aquela calçada é de responsabilidade do município. Olha a quantidade de buracos que tem ali. E olha, num lugar onde exatamente transitam pessoas com problemas de saúde, de locomoção. A população está cada vez ficando mais idosa. Né? Exato. Necessitando exatamente dessas questões bem arrumadas. Gilmar, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado. É importante trazer esses temas para as pessoas conhecerem. Bom, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.